crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daiane e estou aqui para iniciar a nossa aula de língua portuguesa, a aula de número 49. Mas antes eu quero saber se vocês já realizaram aí a higiene das suas mãos para pegar o seu material e iniciar a nossa aula. Se vocês já estão com as mãos bem limpinhas, vamos então nos organizar e pegar os nossos materiais? Para a aula de hoje, então, você precisará do caderno, do lápis e da borracha. Eu vou esperar aqui vocês terminarem de se organizar. Então, crianças que vocês estão agora todos organizados, podem aí realizar nosso primeiro registro da nossa aula, tá? Coloquem a data de hoje, a aula número 49 de língua portuguesa, com bastante capricho. Então, agora que você já realizou o nosso primeiro registro, vamos relembrar a nossa aula anterior? Vocês lembram sobre o que nós conversamos? Nós conversamos sobre os mascotes. Você tem um mascote aí na sua casa? Eu mostrei para vocês que um mascote pode ser um animal de estimação e até trouxe a foto da minha cachorrinha, a Cacau. E também eu contei para vocês que o mascote pode ser um objeto, né? Um objeto que nos traga sorte, como as pedrinhas que eu mostrei para vocês. E o mascote também pode representar diversos times, diversos esportes. E depois disso, eu mostrei para vocês, trouxe para vocês esses 3 mascotes que representam, né, os mascotes da Olimpíada de Tóquio 2020, que acontecerá o ano que vem. Vocês lembram desses 3 mascotes? Mostrei para vocês o Miraitova, que é o mascote, né, da Olimpíada do Japão. Mostrei também a Someichi, que é a mascote da Paralimpíada. Ela representa os para-atletas, pessoas que têm alguma deficiência, seja ela física, mental ou visual. E depois eu trouxe para vocês a Ginga, a mascote que representa o time do Brasil. Lembram da Ginga? E aí, a professora ficou bem curiosa, né, para pesquisar para vocês o porquê que a Ginga, uma onça pintada, foi escolhida para ser a mascote que representará o time do Brasil. E fui pesquisar para vocês e encontrei um texto. Aí nós fizemos a leitura do texto, porque a onça, que eu retirei do site do Comitê Olímpico Brasileiro. Estão lembrados? Nós marcamos no texto todas as palavras para compreender, algumas palavras para compreender melhor o seu significado.
E depois vimos também o significado de cada palavra no dicionário. Depois disso, nós fizemos uma brincadeira de bola ao cesto e também associamos algumas imagens ao texto. Crianças, agora vamos refletir um pouquinho sobre a estrutura desse texto? O texto Por que a Onça? O texto Por que a Onça, ele é um texto informativo. Ele nos traz informações sobre o assunto que eu pesquisei para vocês, que é o porquê a onça foi escolhida como mascote do time do Brasil. E observando esse texto, nós vimos, ao realizar aquela leitura pausada, percebemos que ele está organizado em parágrafos. A professora até separou aqui, os parágrafos do texto. E cada parágrafo do texto nos trouxe um assunto relacionado ao tema principal desse texto. Lembram qual era o assunto principal do texto? A onça pintada, a ginga, a nossa mascote. Vimos lá que o primeiro e o segundo parágrafo trouxeram informações sobre as características da onça, sobre o seu corpo, físico, robusto, forte. E o segundo parágrafo, crianças, trouxe também aqui informações sobre a pelagem. Lembram qual o significado da palavra pelagem? É o pelo, que reveste o corpo da onça, que tem lá o pelo amarelo dourado com pintas pretas. E vimos também que cada onça possui a sua impressão digital, pintas diferenciadas uma das outras. Também tivemos um parágrafo que trouxe informações sobre os hábitos e também sobre o parágrafo que nos trouxe informação sobre a alimentação da onça. O próximo parágrafo trouxe também a informação sobre a moradia, o habitat. Lembram disso? E também vimos que a onça é bem importante para a preservação da fauna brasileira. E a fauna, são as espécies de animais. Crianças, viram quantas informações o texto nos trouxe sobre este animal que é tão importante para a fauna brasileira? Sobre a ginga, a onça pintada? Vamos continuar então conhecendo mais um pouco sobre a ginga com informações retiradas lá do nosso texto? Para isso, eu tenho um desafio para vocês. É o desafio do jogo do dado. Mas antes de iniciar a explicação deste desafio, eu vou pedir para vocês colocarem aí no caderno de vocês esta tabela, que diz aqui algumas informações relacionadas a assuntos retirados de cada parágrafo do texto. Eu retirei lá as características físicas, assunto relacionado à alimentação, que estava em um dos parágrafos, e também ao habitat. Lembram qual era o significado da palavra habitat? A moradia, o ambiente em que a onça pintada vive. Então, façam essa tabela aí bem caprichada no caderno de vocês, que logo eu explico como será o nosso desafio do dado. Podem então fazer, crianças.
Realizaram o registro aí no caderno? Então agora eu vou explicar para vocês como será o nosso desafio do dado. Já mostrei aqui que o dado tem várias informações retiradas do texto porque a onça que nós realizamos a leitura. Eu vou jogar o dado e a informação sorteada vocês irão organizar aí na tabela de vocês. Se é uma informação referente à característica física da onça pintada, ou se a informação é referente à alimentação ou do seu habitat, da sua moradia, certo? Então vamos lá para o primeiro sorteio do nosso dado. E a primeira informação aqui do nosso dado é amarelo dourado. Esta informação é referente a qual assunto lá do texto? Podem então escrever aí no caderno de vocês, crianças. Vamos então para o nosso próximo sorteio do nosso dado aqui. Vou até virar aquele bastante, vamos ver lá. Vou de novo, que caiu a mesma informação. Sorteio aqui. Pintas pretas. Está relacionado lá a qual assunto do texto, crianças? Podem anotar então aí no caderno de vocês. Vamos então para mais próxima rodada do nosso dado. A informação: animais vertebrados. E agora, aonde vocês vão colocar esta informação aí no quadro de vocês? Nas características físicas, na alimentação da onça pintada ou no seu habitat? Lembram lá do texto, crianças? Vamos então para mais uma, crianças. Próxima informação aí para nossa tabela. E a nossa próxima informação retirada lá do texto, porque a onça é floresta amazônica. A floresta amazônica. Anotem aí então no caderno de vocês. Próxima informação então do nosso dado. Rodou o dado. Olhem lá. Conseguem ler aí? Mata Atlântica. Podem então colocar esta última informação aí. Pronto, crianças, conseguiram então localizar aí as informações do texto de acordo com os assuntos dos parágrafos que nós lemos lá? A característica física, a alimentação e o habitat? Vamos conferir juntos então? A primeira informação aqui. Amarelo dourado. Amarelo dourado.
representa a característica física da onça? Ou era a alimentação dela que estava escrito lá no texto? Ou amarelo dourado refere-se ao seu habitat, à sua moradia? Eu tenho certeza que vocês acertaram. Amarelo dourado é uma característica da pelagem da onça. Lembram? Então vamos colocar aqui que é a característica física. Conseguiram acertar aí? Ah, tenho certeza que sim. Vamos para a próxima informação, então, retirada lá do texto. Pintas pretas. Pintas pretas. É uma informação que estava lá no primeiro ou no segundo parágrafo. Vocês lembram? Ela também representa uma característica física, né? Com relação à pelagem da onça. Além de ser amarelo dourado, ela também tem pintas pretas, né? Que são a impressão digital que nós vimos lá. A próxima informação era esta daqui. Animais vertebrados. Lembram que eram animais vertebrados? Nós também vimos o significado dessa palavra, que eram animais, né, que possuem ossos, que têm coluna vertebral e crânio. Então, os animais vertebrados está relacionado ao habitat da onça pintada, da alimentação? Isso mesmo. Nós lemos, né, que a onça ela é um animal carnívoro. Ela se alimenta também de animais vertebrados. Próxima informação lá. Floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta do mundo. E nós lemos também no texto, né, que infelizmente está tendo bastante desmatamento, a destruição, né, da floresta amazônica. Eu já dei até uma pista para vocês, né? Isso mesmo, está relacionado ao habitat, à moradia da onça pintada. E a outra informação também está relacionada à Mata Atlântica, que também é uma floresta. E também, infelizmente, vem sendo destruída. Até lemos, né, que a onça pintada ela está ameaçada de extinção e devido a essa destruição da floresta. Então, também colocamos lá essa informação no seu habitat. Então, ficou assim, as características físicas, amarelo dourado e pintas pretas. A alimentação, animais vertebrados e a sua moradia, o seu habitat, as florestas, né, crianças? Conseguiram, então, fazer essa tabela aí? Muito bem. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Você é curioso ou curiosa? Você já pensou em algumas perguntas como estas que os colegas de vocês farão? O Emanuel, da escola C. Belmiro César, ele é bem curioso e tem uma pergunta. E a Lara Beatriz, da escola Marçal Justin, também. Assim como a Valentina, da Escola Municipal Batel. Eles são bem curiosos e trouxeram algumas perguntas sobre a onça pintada, a Ginga, a nossa mascote. Vamos então ver as perguntas dos colegas? Eu sou bem curiosa e tenho uma pergunta. Qual o tamanho da onça? A onça consegue caçar animais maiores do que ela? Ah, vocês estão aí! Ai, sou a Valentina, tenho 10 anos, eu estudo na Escola Municipal Batel. Hoje eu vim aqui para fazer uma pergunta para a professora Daiane. Um beijo. Então lá vai. É verdade que a onça pintada é um mamífero que tem a mordida mais forte? Acho que dá pra até quebrar, sabe o quê? Deixa eu pensar. Casco de tartaruga. Acho que sim, né? Bem, mas eu vou ver isso no vídeo, tá bom? Então, tchau. Beijinhos!
Viram só as perguntas dos colegas de vocês? São perguntas bem curiosas sobre a onça. Mas, crianças, quando algum assunto desperta um interesse, né? Desperta um interesse para aprender um pouco mais sobre esse assunto, nós devemos fazer o quê? Pesquisar. Vocês gostam de pesquisar? E onde nós podemos encontrar as respostas para estas perguntas? Vocês lembram que eu, a professora, encontrou a resposta do porquê a ginga foi escolhida como mascote do Brasil lá no site do Comitê Olímpico Brasileiro. Nós podemos pesquisar informações, sobre diversos assuntos em sites. Mas lembre-se que vocês só podem pesquisar, na internet com a ajuda de um adulto. E além dos sites, quais outros suportes textuais que vocês podem encontrar informações sobre essas perguntas curiosas dos colegas? Eu trouxe aqui para vocês alguns suportes de textos para vocês conhecerem. Então, além do site, vocês podem encontrar essas respostas, para essas informações curiosas que não precisam ser necessariamente só sobre a onça. Aqui, na nossa aula, nós estamos conversando sobre a onça, mas vocês podem pesquisar, diversos assuntos. Igual aqui, nós temos uma revista. Então, esta revista, ela traz como assunto principal aqui a floresta amazônica, que inclusive é o habitat da onça pintada. Mas, nesta revista, eu não encontrei as respostas para as perguntas do colega. Não tinha aqui informações específicas da onça pintada, somente informações sobre a floresta amazônica. Então, eu também trouxe para vocês outro suporte textual aqui, que é uma enciclopédia. A enciclopédia também traz diversas informações sobre os mais variados assuntos. Esta daqui fala sobre a descoberta do avião, da eletricidade, tem vários assuntos curiosos. Mas também não foi nesta enciclopédia que eu encontrei o assunto relacionado à onça pintada. E também podemos encontrar informações em diferentes livros. E eu pesquisei este livro aqui, para procurar as respostas das perguntas dos colegas. E encontrei neste livro chamado Predadores as respostas para as perguntas. Predadores são animais, que se alimentam de outros animais. E quando eu abri o livro, eu encontrei aqui o índice. Vocês sabem o que é índice? O índice se localiza bem no início do livro e ele traz as informações sobre os diversos assuntos que nós podemos encontrar no livro. E no índice nós também temos as páginas, que nós podemos encontrar o assunto que nós estamos pesquisando. Crianças, agora eu vou pedir a ajuda de vocês. Eu coloquei aí, o índice, a primeira página aqui deste livro. Eu quero que vocês me ajudem a achar, a localizar aí no índice em qual página que eu encontrei ou que vocês podem encontrar as informações sobre a onça pintada para responder às perguntas dos colegas de vocês. Então, podem aí pensar um pouquinho, observar bem a página, o índice do livro e anotem aí a resposta no caderno de vocês. Qual é a página?
conseguiram localizar em qual página está as respostas para as perguntas dos colegas de vocês? Vocês observaram ali, ó, na página 6, tem ali a informação os maiores felinos. Vocês lembram, crianças, que esta informação estava lá no primeiro parágrafo do nosso texto? Estava dizendo que a onça-pintada é o maior felino da América. Lembram da palavra felino? Felino é um animal bastante ágil. Então, se vocês já sabem que a onça é um felino, está ali onde vocês podem encontrar a informação, na página 6 do livro. E foi nesta página, na página 6, que eu vou até mostrar aqui para vocês, que eu encontrei as respostas para as perguntas dos colegas. Falando aqui aos maiores felinos. Vamos então ver as respostas lá junto com a professora? Primeiro, a resposta para a pergunta da Lara. A Lara perguntou: qual o tamanho da onça? E aqui neste livro eu encontrei que a onça mede de 1,5 metro a 3 metros de comprimento com a sua cauda. É um animal bem grande, bem robusto, como diz o texto. Então, Lara, respondida a sua pergunta? Agora vamos responder então a pergunta da Valentina. A Valentina, ela perguntou assim: se a mordida da onça pode perfurar ossos e até o casco da tartaruga. E neste livro também encontramos a informação que a mordida da onça é capaz de perfurar ossos e até mesmo o casco de tartaruga, Valentina. Respondida então a sua pergunta. E vamos então para a pergunta do colega Emanuel. O Emanuel perguntou se a onça conseguia caçar animais maiores que ela. E a resposta, o que vocês acham? Que ela consegue caçar animais maiores que ela? A resposta é que com a força que ela tem no seu pescoço e na sua mandíbula, nos seus dentes, faz com que ela consiga até capturar presas, animais maiores que ela. Então a onça realmente é um animal muito forte. Viram só, crianças, quantas informações vocês podem encontrar pesquisando nos diversos livros, nas enciclopédias ou até mesmo em site com a ajuda de um adulto? Vocês são curiosos? E agora eu quero relembrar com vocês a aula da professora Márcia. Lembram lá que a professora Márcia ensinou para vocês sobre o verbete do dicionário? Eu quero dizer para vocês que as enciclopédias infantis também têm o verbete. Só que diferente do dicionário, ela traz informações mais completas, né? Ela traz aqui diversas informações sobre o assunto, e não somente o significado igual ao dicionário. Quanta coisa legal! Então, crianças, depois, né, que nós analisamos todos esses textos, nós vamos fazer uma brincadeira, tá? Então, vamos agora para a brincadeira Corrida das Palavras. Então, crianças, eu vou explicar agora a nossa próxima atividade, que vai envolver aqui os nossos dois mascotes, né? A Ginga, a onça pintada, e o Miraitova. Nós vamos fazer aqui, já que estamos falando de Olimpíadas, vamos fazer aqui uma corrida das palavras. E a disputa será entre os dois mascotes, entre a Ginga e entre o Miraitova. Bom, os obstáculos para esta corrida serão algumas palavras referentes lá ao nosso texto, né? Retiramos lá as palavras que nós aprendemos, os significados dela. Vou até colocar aqui as primeiras palavras. O primeiro obstáculo é a palavra felino. Deixa eu arrumar ela direitinho aqui. E o obstáculo para o Miraitova, a palavra habitat.
Então, vocês vão ajudar aí a verificar qual a palavra que complementa melhor a frase, tá? No sentido da frase que eu vou colocar aí na tela de vocês. E se a palavra for felino, quem avançará aqui na nossa pista, né, de corrida é a ginga. Se a palavra for habitat, quem avançará na pista é o Miraitova. Para quem que vocês vão torcer aí? Vamos lá. Então, a primeira frase, primeiro obstáculo é o maior do continente americano. Animal de corpo robusto, dotado de uma grande força muscular. A palavra felino ou a palavra habitat, que se encaixa aí para complementar essa frase. Pode então anotar no caderno de vocês. A palavra, então, que se encaixa ali melhor na frase é felino, o maior felino do continente americano. Quem avança aqui na nossa pista? A ginga iniciou aqui avançando. Muito bem, crianças. Conseguiram acertar? Vamos para o nosso próximo, então, obstáculo das palavras? A palavra invertebrados. Obstáculo para a ginga. E a palavra vertebrados, obstáculo para o Miraitova. Vamos ver então a frase retirada lá do nosso texto, lembram? Geralmente alimenta-se de animais. E agora, crianças? Vocês lembram? Qual é a alimentação da onça pintada? São animais invertebrados ou vertebrados? Podem colocar aí no caderno de vocês, então, a palavrinha. Vamos ver então qual a palavrinha que se encaixa ali na frase? Geralmente alimenta-se de animais vertebrados. Então quem avançará aqui na nossa pista agora é o Miraitova, o mascote lá olímpico. Passou à frente da ginga. E vamos para o nosso último desafio ali. O próximo obstáculo é a palavra habitat para a ginga e a palavra caça para o Miraitova. Vamos colocar aqui. Vamos então à frase lá. A destruição de, aliada à caça predatória, fazem com que a população de onças venha sendo diminuída. Qual é a palavra que se encaixa melhor ali nesta frase? Podem escrever aí, crianças.
Conseguiram localizar qual é a palavra que melhor encaixa na frase? A destruição de habitat. A destruição, né, da moradia, do ambiente em que vive a onça pintada, que vem com que ela venha sendo diminuída e ameaçada em extinção. Então agora, quem avança a corrida? A Ginga. A Ginga acaba então de ganhar aqui a nossa corrida das palavras. Gostaram, crianças? Conseguiram compreender um pouco melhor aí das palavras associadas na frase? Crianças, então agora nós vamos continuar refletindo sobre o uso das palavras que nós aprendemos, as palavras retiradas lá do texto, tá? Eu vou mostrar aí para vocês uma frase, tá? E nós vamos ali complementar a frase substituindo a palavra que está ali em destaque, que é a palavra ali, ó, animal, por uma outra palavra que tem o mesmo sentido, certo? Vamos ler ali. Animal de corpo robusto, dotado de uma grande força muscular. Qual é a palavra que pode substituir a palavra animal? Podem anotar aí no caderno de vocês qual palavra substitui a palavra animal. Crianças, então vamos ali verificar qual é a palavra, né, que tem o mesmo sentido ali da palavra animal. Vamos ver? É a palavra felino, que nós vimos bastante o significado dela, né, durante as aulas. Vamos para o próximo desafio, então? A próxima frase? Vamos realizar a leitura lá junto com a professora. Geralmente, alimenta-se de animais vertebrados de médio a grande porte. Então, qual é a palavra, crianças, que pode substituir ali a palavra vertebrados? Está bem fácil. Nós conversamos bastante, né, durante as aulas. Podem, então, escrever aí a palavrinha no caderno de vocês.
crianças, então vamos verificar qual a palavra, né, que pode ali substituir a palavra vertebrados? A palavra é com ossos. São animais que possuem ossos, né? Agora vamos para a nossa última frase. Vamos realizar a leitura então junto? A destruição de habitat aliada à caça predatória fazem com que a população de onças venha sendo diminuída. E agora, qual a palavra que melhor ali substitui a palavra habitat? Lembram lá que a professora já explicou para vocês o significado desta palavra? Então podem escrever aí no caderno. Conseguiram então a palavra, né, que substitui ali a palavra habitat, é a palavra moradia. O habitat é a moradia da onça pintada. Muito bem, crianças. Então agora que a nossa aula está chegando ao fim, aprendemos várias coisas interessantes, eu tenho um desafio para deixar aí para vocês. Vocês viram, né, os colegas de vocês que eram bem curiosos. E vocês? Vocês são curiosos? Você tem aí uma pergunta bem curiosa? Sobre qual assunto que você tem curiosidade? Conseguem aí elaborar uma pergunta curiosa para a professora? Então, crianças, eu fico por aqui. Até a próxima aula e se cuidem!